princesa. Ô, Enzo, tá com saudade do papai, tá? Seu pai, ele nem olha. Olha lá. Dá um beijo pro papai, dá um beijo. Mua. Solta um beijo. Solta um beijo. Solta um beijo pro teu pai, senão eu não vou levar você mais não. Ai, é Eita, beijinho beijo bom. gostoso, mãe. Tá com saudade? Tá com saudade, Enzo? Eita, mua. Tá. Ah, Maria, mãe. Mas também tá, homem. Amanhã a gente tem 4 anos, né, Enzo? Beijo. Tchau, mãe. Bom, meus amores. Hoje é a primeira noite, né, sem Enzo. Aí vou jantar agora. A Daniela colocou aqui nossa comidinha, ó. Nesse pratinho aqui, né? Colocou com machixe e... esse negócio aqui, né? É bucho fato, sei lá o que é. Aí, gente, tá muito desanimada aqui sem meu princeso, né? Mas graças a Deus amanhã ele vem. Hoje de manhã, quando ele saiu, eu chorei também, né? Mas tem que deixar o bichinho passear um pouco, né? Com a vovó dele. E é isso, gente. Vou jantar aqui antes que passe minha fome. E é desanimado demais sem ele aqui, né? Mas já falei com ele também hoje já, graças a Deus, né? A vovó, eu liguei pra vovó, né? Pra vovó dele. E a gente se falou. E tava entretidinho lá brincando, gente. Se divertindo, meu amor. Mas é isso, meus amores. Vou jantar agora, tá bom? E é isso, ó. Delícia. Bom, meus amores, aqui já é alguns dias depois, né? Eu tive um trabalho, né? Pedi para o moço trazer essas coisas do mercado, né? Mas ele trouxe e acabou esquecendo o pacote de bexiga, né, gente? Então fui lá buscar mais alguma coisa. Aí também, gente, deixei água no fogo para desencardir um short de Enzo branco que a avó dele comprou e acabei encardindo sem querer, porque eu coloquei uma roupa em cima da outra e acabou saindo a cor. Aí a mãezona foi lá no mercado, cansada, comprou 1 quilo de salsicha e outro pacote de bexiga, né, laranja. Eu queria vermelho, mas não tinha. E vocês podem acreditar que eu fui lá umas 2 ou foi 3 vezes, porque acabei esquecendo. Eu tava me sentindo que eu tava esquecendo alguma coisa. Eu tava com o pressentimento que eu tava esquecendo alguma coisa, gente. Então eu tive que ir lá novamente, porque eu pedi pro meu esposo ir, mas ele não quis ir, gente. Isso mesmo. Ele não quis ir. Então eu fui lá, acabada de dor, sofrendo, me arrastando. Fui lá e busquei, né, pra não deixar os brigadeiros do aniversário dele, né, sem brigadeiro, né, minha gente? E foi bem nessa hora que a tadinha deu, achei que já não tinha tanto trabalho mais, né? E foi nessa hora que eu vi que tava faltando alguma coisa. E eu decidi ir lá no mercado, pedir para meu esposo. Cheguei de lá agora, vou ter que ir lá de novo, porque eu esqueci o brigadeiro e Ginaldo não quer ir pra mim. Não sei o que seria de meu filho sem eu, viu, gente? Porque eu pedi pra ele ir lá e ele não quer ir, então eu vou ter que ir lá, gente. Morrendo de dor, eu vou ter que ir lá. Tchau, gente. Deixa eu volto. Tô cansada. Cheguei agora, gente. E olha aí, gente, cheguei. Pra vocês que acham que vida de mãe e dona de casa é fácil, vocês estão vendo nesse vídeo. Estão vendo, quer dizer, não estão vendo passo a passo, estão vendo a metade, né, de quanto que é difícil ser mãe e dona de casa ao mesmo tempo, gente. Vocês não têm noção. Então valorizem suas esposas, valorizem suas mães, tá bom? Que nós somos guerreiras. Enzo tava na escola, eu tinha acabado de fazer as coisas, nem fiz tudo direito, porque eu tava com muita pressa, eu tava com medo de não dar tempo. E olhe lá que foi só a gente, e se fosse mais gente, se eu tivesse chamado mais gente, eu estaria agoniada, gente, muito apressada. O bom de fazer aniversário e não chamar ninguém é nessas horas, gente. Que às vezes a gente não tem ajuda de ninguém, né, a gente tem que estar apressada pra estar tudo pronto, pra chegar antes dos convidados, né. Então eu acho que foi melhor, foi a melhor coisa que eu fiz, não ter chamado ninguém, gente. Até porque ia dar bastante trabalho, eu ia me acabar mais de dor, eu ia correr atrás de tudo, eu sozinha, que não ia ter ninguém pra estar me ajudando nessas coisas de aniversário. Eu acho que não ter chamado ninguém foi a melhor coisa que eu fiz, até porque eu descansei mais, né, gente? Eu já tive uma correria grande, enorme. Imagina se eu tivesse chamado mais pessoas, né, gente? Que eu chamei só minha mãe e minha sogra. E é claro que também meu pai maravilhoso, né? Que os pais, né, são nossas vidas, os nossos pais são importantes para a gente, né, gente? Eu estava um pouco em dúvida se eu ia chamar o povo ou não, se eu ia chamar os parentes ou não, mas depois a gente decidiu direitinho, viu que ia ser melhor, né, gente? Até porque se a gente fosse chamar a família toda, a família não, parente, né? Se a gente fosse chamar os parentes e tudo, ia dar mais de 40 pessoas, né? E a gente não ia poder, né, a gente não ia poder gastar tanto assim, né? Porque ia ser mais de 40 pessoas se a gente fosse para chamar os parentes. Então, a gente decidiu fazer só um bolinho mesmo para não passar em branco. E eu amei, gente, ficar sossegada, né? Não ficar tanto preocupada que
até nesse dia eu sofri de dor, né? Imagina se eu tivesse chamado mais gente, né, gente? E a gente ia gastar muito mais, né? Que foi um bolinho pequeno, né? Imagina ter chamado mais gente, a gente ia ter que gastar mais, eu ia ter que me lascar mais de dor, eu ia ter que ficar mais preocupada, né, gente? Porque dia de aniversário, assim, só quem faz aniversário sabe, né, o quanto a pessoa fica preocupada, né? E eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez foi não ter chamado ninguém. Então, gente, isso que eu digo pra vocês é que é maravilhoso fazer uma surpresinha pros nossos filhos, assim, estando só a mãe e o pai. Porque pode ter certeza que falsidade do lado deles não vai ter. E é isso, meus amores. Então, se vocês puderem fazer uma surpresinha pro filho de vocês, façam, porque vocês vão lembrar desse momento lindo, maravilhoso, né? O que eu puder fazer pro meu filho, eu faço. O meu esposo também, o que puder fazer pelo filho dele, a gente faz, né? Pelo nosso filho, a gente faz. A melhor coisa é a gente ver a alegria no rosto dos nossos filhos, né? Ver a felicidade deles no rosto. É maravilhoso, né, gente? A gente não tem como explicar. Então, sempre que eu puder, vou estar fazendo de tudo pro meu filho, né? E o pai dele também, principalmente eu, né, meus amores? Eu digo principalmente eu, gente, porque nem tudo o Genialdo faz por Enzo, porque às vezes ele é um pai maravilhoso, mas nem tudo ele faz por Enzo como eu faço. Tipo, quando eu peço pra ele ir na escola buscar Enzo, ele não vai de jeito nenhum, gente. Eu acho que ele não vai, entendeu? Porque ele tem muita vergonha, ele é muito vergonhoso. Então, por isso que eu digo que nem tudo ele faz por Enzo, eu acho, mas ele é um pai maravilhoso. Ele, o que ele puder fazer pro nosso filho, ele faz. Comprar frutinhas, ele compra, né? Ele tenta não deixar faltar nada pro nosso filho, né? E bem assim é eu, gente. E eu agradeço muito, né, por ele ser esse pai bom, maravilhoso pro nosso filho. Mas é porque eu digo isso, gente, porque nem tudo ele faz por Enzo. Porque, tipo, se eu tiver num lugar ou se eu tiver doente, ele não vai levar Enzo na escola, ele não vai buscar Enzo na escola. Mas por outras coisas, ele é bom. Ele não deixa, se ele puder, ele não deixa faltar nada pro nosso filho. Teve um dia que eu tava doente aqui, ele disse que Enzo não ia pra escola, gente. Ele não quis levar Enzo pra escola, porque ele tem vergonha de levar Enzo pra escola. Então, se for por ele, Enzo perde aula. Mas ele é carinhoso com o nosso filho, o que ele puder fazer pro nosso filho, ele faz, eu também, né, meus amores? Às vezes eu me estresso um pouquinho com ele, mas ele é um pai bom, né? Às vezes eu me estresso porque quando eu tô doente eu peço pra ele levar nosso filho na escola e ele não vai levar, não quer levar de jeito nenhum. Então, né, só é pedir força a Deus e agradecer a Deus, né, por ele cuidar do nosso filho. Não totalmente igual eu, né, mas ele é um pai bom, maravilhoso. O que ele puder comprar pro nosso filho, ele compra, né? E ele é um pai bom e eu também, não poderia ter uns pais melhor do que a... Bom, gente, passei alguns minutinhos fazendo os brigadeiros, né? Depois Genialdo me ajudou, né? E depois a gente almoçou e fomos lá pra baixo, né? Que o aniversário a gente iria fazer lá embaixo. Aí pedi ajuda a Genialdo, né? Genialdo desceu comigo, a Genialdo ajudou a cortina. A cama a gente vai deixar aí mesmo, até porque só vai ser a gente mesmo, né? Pra não ter trabalho de colocar ela pra fora e molhar tudo, né? Porque às vezes ia chover. Aí comprei 2 pacotes de bexiga, né? Era pra ser vermelho, mas eu não achei vermelho, então comprei cor de laranja mesmo, e bastante fraca as bexigas, viu, gente? Estourou quase tudo. Aí coloquei a câmera aí, né? Se eu não me engano, eu coloquei em cima da cama, porque eu acabei esquecendo de levar minha ring light. Então vocês ignorem aí, tá, meus amores? Aí tava eu enchendo aí as bexigas, né, com bastante dor, porque tinha arrumado as coisas em casa, tinha fazido almoço, tinha ido buscar eles na escola, né, e depois fui fazer os brigadeiros, também fui no mercado, depois fui fazer os brigadeiros, né, gente, bastante cansada, com bastante dor, e não tive que parar, né, gente, não pude parar, mas depois, graças a Deus, quando acabei tudo, foi um alívio. Meu irmão também tava lá ajudando a gente, né, e as bexigas estourou quase tudo, gente. Não sobrou quase nada. Mas foi simplesinho, mas foi com muito amor. E o bolo dele tava lindo, viu, gente? Tava lindo, maravilhoso, graças a Deus, Deus mesmo. Estava eu aí com os cabelos todos bagunçados, coitada. Até que não tava tão bagunçado, né, gente? Falar a verdade. Que eu acho que eu tinha penteado de manhã, então não tava tão bagunçada. A coitadinha deu ali fazendo careta. Engraçado que eu ajeitando as bexigas, enchendo as bexigas e fazendo careta. Parece que eu tô enchendo eu. Aí estava ali conversando, né? Amarrando as bexigas, fazendo careta. Parece que eu tava era cagando, pelo visto. Eu, às vezes, nem percebo, gente. Quando eu tô fazendo alguma coisa, eu tô fazendo careta. Ou careta ou bico eu tô fazendo. É engraçado demais. Genialdo já tava quase perto de trabalhar. Ele disse que não precisava passar pano, que ele iria passar pra mim, gente. Mas vocês acreditam que eu fui quem passei. Porque ele saiu do trabalho quase 6 horas, né? Se eu não me engano. Então, eu fui lá apressada, com muita dor, bastante dor. E eu mesmo decidi passar pano. Eu mesmo decidi ajeitar as coisas. Graças a Deus, deu tudo certo. Terminei quase umas 6 horas, né? De encher as bexigas. Porque eu enchi a maioria e deixei a maioria pra... Meus amores, já tomei meu banho, já vesti aqui minha roupinha, né? Vesti minha blusinha laranja aqui, meu short preto, né? E vou estar sem maquiagem porque eu não tenho maquiagem aqui em casa. E tem um batom, mas eu perdi, né? Aí já organizei as coisas lá, tô com bastante dor. As mesinhas tá aqui, Genialdo vai levar. Enquanto isso eu vou buscar o bolo com minha mãe, né? Que eu acho que ela vai comigo.
Aqui a criancinha aqui, ó. Ele vai com essa camisa, gente, e esse short. Esse short é novinho, a camisa é semi-nova. Não é novo, mas é semi-novo. Mas tá boinha, então. Mas tem, porque nós não botou, não faz? Foi, gente. Vocês acreditam que ele tem duas camisas novas aqui, novinha. E eu lavei e não deu tempo de secar, eu tive que colocar essa mesmo. O short ia ser branco e a camisa ia ser vermelha, que ia ser outra, no caso. Só que não deu tempo de secar. Mas não tem nada nele, vai com essa mesmo. Tá lindo, né, mãe? Uhum.